Notícia muito grave agora, envolvendo Nicolás Maduro e Venezuela. Nesses últimos dias, Maduro e Vladimir Putin fizeram uma aliança muito estratégica, onde envolve a parte econômica, acerca de petróleo, exportação de petróleo, e o Maduro está pedindo abrigo na Rússia para não precisar voltar à Venezuela em uma invasão dos Estados Unidos. E saiu uma notícia de última hora, a mais importante de todas: caças militares na fronteira neste momento. Algo foi confirmado aqui e eu quero mostrar para você em detalhes aqui agora. Preste atenção, você que está acompanhando esse vídeo. De forma inimaginável e surpreendente, caças F-5 da Força Aérea Brasileira foram enviados para a fronteira da Venezuela na noite anterior, provocando tensão na população local, em meio ao êxodo de diversos navios petroleiros e risco de colapso econômico do regime de Nicolás Maduro, que se mantém de pé pelo petróleo. Em uma movimentação inesperada e carregada de simbolismo, caças F-5 da Força Aérea Brasileira chegaram de forma súbita à região de fronteira com a Venezuela na noite da última sexta-feira, dia 9 de maio, realizando manobras de alto impacto visual e que logo viralizaram nas redes sociais. Os vídeos amadores mostram as aeronaves cortando o céu em baixíssima altitude, realizando voos rasantes e movimentos táticos, causando espanto e apreensão entre a população local, que já não foi previamente alertada sobre a operação. O ambiente já era de alta tensão devido às ameaças do regime ditatorial de Nicolás Maduro contra a Guiana, incluindo declarações anteriores de autoridades de Caracas indicando uma possibilidade de atravessar o território brasileiro para poder alcançar a região de Essequibo, cuja soberania é disputada por a Venezuela e Guiana. A operação dos caças F-5 da Força Aérea Brasileira, segundo fontes militares ouvidas sobre condição do anonimato, foi planejada para enviar um recado claro: o Brasil não permitirá violações do seu território e está pronto para agir rapidamente diante de qualquer escalada militar por parte do país vizinho. O governo brasileiro, que vinha mantendo uma postura cautelosa diante do avanço da crise regional, mudou de tom de maneira silenciosa e estratégica, reforçando a sua presença militar justamente no momento em que cresce o temor de um conflito armado no norte da América do Sul. Paralelamente a essas movimentações da Força Aérea Brasileira, outra crise aprofunda-se no desenrolar da economia venezuelana, prometendo atingir de cheio o coração do regime de Nicolás Maduro. Desde o início da semana passada, que grandes navios petroleiros começaram lentamente a abandonar o litoral da Venezuela em larga escala, fugindo de possíveis embargos adicionais e de sanções intensificadas aplicadas pelos Estados Unidos e seus aliados. Relatórios de movimentações e de áreas marítimas mostram uma grande queda nas operações de carregamento de transporte de petróleo cru, a principal fonte de receita do governo venezuelano. Analistas alertam que, sem a exportação de petróleo, o regime chavista corre um sério risco de colapso econômico acelerado, algo que poderia minar definitivamente a capacidade de Maduro de sustentar sua máquina de poder. Fontes do setor petrolífero indicam que contratos estão sendo cancelados ou suspensos. As filas de navios-tanques nos portos desaparecem e refinarias em outros países começam a cortar vínculos comerciais com a Venezuela, com medo de retaliações econômicas e jurídicas. A fuga desses petroleiros revela uma gravidade de isolamento internacional imposto a Caracas e sinaliza que a janela para uma eventual queda do regime está se abrindo. A conjunção desses dois movimentos surpreendem uma ação militar brasileira e o colapso iminente da exportação de petróleo da Venezuela, que desenha um cenário altamente volátil na região. A chegada dos F-5 sem um aviso público serve não apenas como uma dissuasão, mas também como demonstração de que o Brasil se recusa a ser uma peça passiva de rearrumação geopolítica e que se avizinha do continente. A operação realizada na noite anterior quebra
a inércia diplomática que vinha marcando uma posição brasileira desde o agravamento da crise venezuelana no ano anterior e inaugura uma nova fase em que a força militar, ainda que utilizada de forma simbólica e preventiva, volta a ser um instrumento explícito de proteção de soberania nacional. Ao analisar o quadro geral, fica evidente que o envio surpresa dessas aeronaves F-5 para a fronteira da Venezuela representa mais do que uma simples manobra de treinamento. É um movimento calculado para deixar claro que o Brasil não aceitará aventuras militares em seu território e que está atento a qualquer tentativa de desestabilização regional. A crise econômica venezuelana, alimentada pelo colapso das exportações de petróleo, que pode forçar Maduro a atos desesperados, e a prontidão militar brasileira serve como aviso que a resposta pode ser rápida e firme. Em um momento de alta tensão, com o continente observando cada passo, o céu da fronteira brasileira começa a se transformar em um palco de recado e que ecoa além dos vídeos que explodiram nas redes sociais na noite anterior. Notícia urgente. Estados Unidos realizam operação militar dentro da Venezuela e resgatam asilados na embaixada com grande sucesso. Em uma operação militar secreta e de alta precisão, forças especiais dos Estados Unidos entraram em território venezuelano e resgataram com sucesso opositores do ditador Nicolás Maduro, que estavam asilados na embaixada da Argentina em Caracas. A ação foi anunciada pelo atual secretário de Estado, Marco Rubio, e rapidamente celebrada pela Casa Branca e pelo presidente da Argentina, Javier Milei. O governo brasileiro, através do Itamaraty, confirmou que os asilados foram retirados, mas evitou comentar detalhes da operação. O grupo resgatado é composto por aliados próximos de Maria Corina Machado, principal liderança opositora impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela. A ação foi descrita como uma extração de reféns, destacando o grau de tensão e a crítica direta ao regime de Maduro, que vinha cercando a embaixada e se recusava a conceder salvo-conduto para a saída dos asilados. Enquanto a operação causava choque e aplausos na comunidade internacional, tropas dos Estados Unidos ampliaram sua presença estratégica na região. Milhares de soldados americanos estão atualmente realizando exercícios militares intensivos em Trindade e Tobago, duas ilhas muito próximas da costa venezuelana. A operação envolve o Comando Sul dos Estados Unidos, apoio de países parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e de várias nações sul-americanas. Este movimento ocorre num momento de extrema tensão, pois a Venezuela se prepara para realizar eleições em 25 de maio, buscando anexar o território de Essequibo, pertencente à Guiana, o que poderia desencadear um conflito armado na região. A gravidade da situação aumenta com a confirmação de que Nicolás Maduro assinou recentemente um acordo nuclear com o Irã, levantando suspeitas de que a Venezuela possa estar buscando não apenas energia nuclear, mas também o desenvolvimento de capacidade militar nuclear. Analistas internacionais não descartam a hipótese de que o regime venezuelano, com apoio iraniano, esteja buscando meios de construir uma arma nuclear para proteger suas reservas de petróleo contra eventuais intervenções militares. Para reforçar sua posição internacional, Maduro viajará nos próximos dias para a Rússia, onde se reunirá com Vladimir Putin durante as celebrações dos 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, visando firmar acordos de cooperação militar em meio à crescente instabilidade. O aprofundamento da aliança entre a Venezuela e o Irã coloca o Brasil em uma posição de risco estratégico sem precedentes. A fronteira brasileira com a Venezuela, já extensa e difícil de controlar, pode se tornar vulnerável à infiltração de grupos não estatais e milicianos que operam tanto sob influência do regime de Maduro quanto de interesses iranianos na América do Sul. Estes grupos bem armados e organizados poderiam utilizar a instabilidade venezuelana para atravessar a fronteira e gerar focos de desestabilização no território brasileiro, especialmente em regiões da Amazônia e em estados como Roraima. A militarização crescente da Venezuela, associada ao apoio militar russo e iraniano,
aumenta o risco de o Brasil ser envolvido direta ou indiretamente em conflitos regionais. O país precisa reforçar urgentemente sua vigilância de fronteira e revisar suas estratégias de defesa nacional para enfrentar um cenário que evolui rapidamente e pode ameaçar a paz e a segurança do continente sul-americano.